Graça e paz a parte de Jesus Cristo pra você. Eu tô gravando um vídeo enquanto meu filho dorme, fazer um negócio rapidinho aqui sobre o tema de dízimo. Achei pertinente falar um pouco sobre isso, já que o reverendo Augusto Nicodemos falou a Folha de São Paulo. Tá gerando bastante polêmica, porque o Augusto Nicodemos, ele tem alguns pontos de vista diferentes da igreja pentecostal, e inclusive a neopentecostal, e com certeza a Folha de São Paulo distorceu muita coisa e tá gerando bastante polêmica. Só porque ele fala muita verdade, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do dízimo, em particular em tempo de pandemia. Mas pra gente chegar lá, a gente precisa falar sobre dízimo. E eu quero falar, não chover no molhado, repetir o que todo mundo fala, mas eu quero falar sobre a questão do dízimo e a tendência, às vezes, de igrejas, certas igrejas, de colocar uma pressão psicológica em cima das pessoas em dar o dízimo. Ou às vezes algumas igrejas não colocam pressão, mas ao mesmo tempo, indiretamente, fazem as pessoas viverem no Antigo Testamento. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, o dízimo foi dado já no Antigo Testamento, a gente pode achar em Deuteronômio 14, 22. A primeira coisa que a gente precisa pensar dízimo 10%, ela é uma lei dada no Antigo Testamento. Ponto. Nós cumprimos o Antigo Testamento? Não. Nós não cumprimos a lei. Alguns gostam de separar a lei moral, lei cerimonial, lei, enfim, lei do país, política. Mas não existe essa separação, é uma separação nossa, não existe essa separação no Antigo Testamento. Eu posso falar mais disso em Hebreus, só pedir, dá pra fazer um vídeo sobre isso. Mas por enquanto, basta entender que não havia essa distinção. Então, por que da lei? As leis, elas sempre fizeram uma função, e a gente vê isso em Romanos. Ela servia de um ai, um guia, até chegar Cristo, que ia cumprir a lei. Ou seja, trazer os princípios de volta, mudar o coração, que a gente vê em profecias de Jeremias, tivemos em profecias de Ezequiel, de um novo coração, para que a gente não andasse mais pela letra, no sentido de obedeça mandamentos. Por quê? A lei prova que nós não conseguimos obedecer mandamentos, que nós somos pecadores. Então, o dízimo é dado nesse contexto para que não haja injustiça social, no sentido de... Eu já vou falar sobre isso, na verdade. E não haja falta de mantimento na casa do Senhor. Por que injustiça social? Em Deuteronômio 26, 12, fala que o terceiro ano os dízimos deveriam ir para os estrangeiros, para as viúvas e para os levitas. O que acontece hoje? E isso é uma grande crítica. Nós pegamos a lei do 10% e nós a cumprimos torta, pela metade. Então eu ouço quase a grande totalidade das igrejas falando em dízimo, mas em dízimo sem cumprir a lei. Se é para cumprir, é para cumprir. Tiago fala isso. Se é para guardar a lei, ele tem que guardar todas. Se errar uma, você é culpada de todas. É só ler lá em Tiago. E o que acontece? Se na Bíblia, logo no capítulo 14, fala sobre o dízimo para mantimento da casa do Senhor, fala sobre um dízimo para viúvas, órfãos e levitas, por que isso não está acontecendo é uma grande preocupação. Então, se é para ser bem pé da letra, a gente precisa ir até o fim. Mas o que não morre é o espírito doador. No sentido de nós temos o princípio de manter a casa de Deus, teoricamente o povo, porque a gente não tem um templo. Alguns gostam de argumentar isso, mas não é um argumento no Novo Testamento. Deus não mora em obras feitas por mãos humanas, a gente vê isso em Atos. Hoje muitas igrejas, elas ensinam sobre como dar o dízimo, o porquê que tem que dar dízimo, mas poucas elas ensinam como fazer uma boa mordomia. Tanto dentro da igreja, ela é muito ela gasta muito nela mesma. Então a gente vê hoje dízimo indo para festa de aniversário da igreja. Nós vemos hoje dízimo indo para fazer retiros. Gente, nada contra. No sentido de, se é para ser bíblico, nós precisamos ver que
dispensar o dinheiro, os recursos adquiridos para a casa de Deus, elas devem ser administradas de forma coerente. E muitas vezes nós não concordamos com a forma que o dinheiro é gasto na igreja, e nós temos todo esse direito. Se algum pastor, alguma pastora, algum líder falou para você que você tem que dar o dízimo e não olhar para o que o homem faz com o teu dinheiro, foge. Porque isso é errado, isso não é bíblico. Muito pelo contrário, Paulo gasta quase a parte inteira em Romanos, ele gasta isso em Coríntios, tentando pedir dinheiro para ser enviado para a Espanha, e ele argumenta, e ele fala por quê. E ele usa daquilo que ele tá fazendo pra falar, ó, gente, eu posso ganhar esse dinheiro porque eu tô administrando ela pra poder alcançar outras pessoas. Ele mesmo trabalhava pro seu próprio sustento e ele pede recursos pra igreja pra esse fim. Tô dizendo que todo dízimo tem que ir pra missões? Não. O que eu estou dizendo é que há má administração de recursos do povo de Deus. E existem muitas pessoas que enfatizam que a gente tem que ser fiel aos líderes, ao mandamento. Não é assim. Foge disso daí. Agora, o que acontece? Outra coisa, tem gente que gasta em templo. Misericórdia, gente. Tem gente que gasta dinheiro comprando poltrona, mas na igreja gigante que é melhor pro Senhor. Tá. Jesus destruiu o templo de Jerusalém por um motivo, né? Deixa isso pra outra história. Novo Testamento, princípios. O princípio do Novo Testamento é dar com alegria. Se a gente for olhar de forma sistemática, no Novo Testamento todo mundo vendia tudo que tinha e dava aos pés dos apóstolos. Então, se é para ir pela lei, vamos então ir pela lei no Novo Testamento. Isso é daqueles que gostam de falar que tem que ser certinho assim. Ananias e Safiras venderam tudo, deram sua parte, ou seja, deram só o dízimo, os 10% deles foram pra fita. E então, você sabe onde eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer? A forma como nós damos o dízimo, o porquê nós damos o dízimo é o importante. Não é necessariamente a quantidade. E a gente esquece muito disso, porque Ananias e Safira venderam tudo só porque eles ficaram com uma parte. É mais que justo, ué. Mas a intenção do coração deles era errada. Deixamos isso aí. Em 2 Coríntios 8:8, nós vemos uma igreja que está em situação de extrema pobreza. E existe uma outra igreja pobre que ajuda. Então, assim, ser pobre não é justificativo para não ajudar o corpo de Cristo. E ele fala, eles fizeram de tudo que eles nem tinham às vezes, mas quiseram compartilhar. Aí vem 2 princípios. Algumas pessoas não compartilham porque elas dizem, eu não tenho. Você não tem ou você não sabe administrar? Você não tem ou você não quer dividir? Porque Jesus fala, se você tem a tua 10 túnicas, tem a tua capa, dá pro seu irmão, enfim. Divide. E às vezes, por exemplo, eu posso ter na minha casa, digamos, um exemplo bem claro, eu tenho 2 pares de sapato. Eu não posso dar meu par de sapato porque eu preciso dos 2. Eu não quero ficar só com um. E algumas pessoas agem assim com a relação do dízimo e das ofertas. Eu tô usando esse termo geral, mas de doar para a igreja. Elas têm medo que faltem para elas. Então elas não cumprem não porque elas não têm, mas porque elas têm medo que falte. Aí é um problema. Deixa que o Senhor fale com você, né? Mas aí Paulo vai continuar e ele falou assim: mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Ele começa em 2 Coríntios 2 Coríntios 8:8. Não estou dando uma ordem em relação a dinheiro, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação aos outros. Isso é lindo, gente. Dízimo, oferta, o nome que você quiser dar. Ela é uma prova da sinceridade do coração, é uma prova do amor de vocês com os outros. E quando Paulo fala isso, a gente vê muito no Novo Testamento que dízimo não é para ficar sustentando igreja, é no sentido de templo, é para sustentar o corpo. Então, assim, se na tua igreja tem umas famílias passando fome, ou famílias que estão com dificuldade financeira, ou que não conseguem pagar água, luz e essas coisas, é muito errado eu planejar algo na igreja no sentido de eu vou fazer uma festa na minha igreja, sendo que os meus membros às vezes não têm como pagar as contas. Gente, isso é muito sério. Isso não é bíblico. E se eu posso ir um pouquinho além, isso é demoníaco.
Isso não é sustentar e amar o corpo de Cristo. Então, assim, é uma grande coisa que eu tenho dificuldade é na administração, às vezes, da igreja, de igrejas, de líderes que exigem dízimo e administram mal. Ou aqueles que exigem dízimo e administram bem, mas exigem. E em nenhum momento Paulo fala isso. E ele continua, na verdade, em 2 Coríntios 8, que não é para fazer por constrangimento. Ele falou que cada um para dar conforme ter no coração. Se o Espírito Santo te mandasse dar 50%, você vai dar? Se o Espírito Santo te mandar dar 10, você dá? Dá 5? Dá 30? É o que o Senhor colocar no teu coração. E isso não é porque você vai fazer isso, eu coloquei essa meta. Então todo mês eu vou dar 10%, acabou. Não é isso. E se naquele mês tem um membro ali que ficou doente e tá precisando de um mês de salário? Gente, isso é sério. Então a gente foca muito na letra, a gente foca muito nessa questão de tem que ser o 10%. E eu falei, se é pra ser assim, então vamos fazer o que cada terceiro ano do dízimo da igreja inteiro vai pra órfãos estrangeiros, levitas, enfim. 2 Coríntios 8:12 a gente fala, né? Mas tem também a questão eu coloquei aqui, eu gostaria até de falar isso, vou ver se eu tenho tempo. A questão de alguns que fazem bullying do dízimo. Eles vão lá em Malaquias, Devorador, totalmente fora do contexto. Eles vão lá no texto da viúva que deu tudo, que na verdade Jesus tá falando sobre sinceridade e hipocrisia, mas enfim. E eles tentam forçar a barra e fazer com que as pessoas entendam que, cara, se a tua casa não tá bem, é porque você não tá dando dízimo. Ou, irmão, porque você tá fazendo isso, não tá dando certo. Ou você tem que dar dízimo, você tem que ajudar a casa do Senhor, você tá em pecado. Gente, você tá em pecado se dinheiro é o centro da tua vida. E Paulo vai falar que avareza é idolatria. E se você tá idolatrando, você tá em pecado. Independente de ser dinheiro ou ser qualquer outra coisa, uma santinha. E isso sim é importante notar. Agora que o pessoal que fica usando Bíblia pra atacar as pessoas, gente, a última pessoa que fez isso foi Satanás, que usou a palavra de Deus pra poder tentar Jesus. Não façam isso. Isso é pecado. Agora, o último tema que eu quero tratar aqui e tentar finalizar é a pandemia. 1 Timóteo 5,8 fala num contexto de viúvas que não estavam sendo cuidadas pelos próprios filhos. E ele fala que aquele que não cuida da sua casa, ele usa a ideia de que aqueles que estão sob seu cuidado, eles são piores do que pecadores, do que fiéis. Gente, numa pandemia, muita gente perdeu o emprego. Muita gente não tem dinheiro mesmo. Elas têm que pagar a conta e aí vai sobrar sem conto pra ela sustentar pro mês inteiro. Aí eu chego pro nego e eu falo assim: olha, mas você tem que dar o dízimo. Gente, como assim? A pessoa não tem de onde tirar. Eu não tô falando daqueles que querem, tô com medo de ficar, tipo, eu não vou doar porque esse mês vai faltar pra eu poder ir pro shopping. Eu tô falando de gente que realmente não tem onde tirar. E aí tem gente que vai falando da lei da semeadura, de que você planta, você colhe, ou de que o devorador vai sair da tua casa e Deus vai te prometer um bom emprego. Meu Deus. Isso é errado, gente. Isso é errado. Você tem que cuidar da sua casa e às vezes a sua casa são seus parentes. Você está sabendo que teu primo perdeu o emprego, ele tem 3 filhos para sustentar. Cara, olha, vai ajudar a tua família. Então, assim, o princípio bíblico é ajude o corpo porque você ama o corpo, porque você quer ver o bem do corpo, porque você quer contribuir para o reino de Deus, para expandir o reino de Deus. Isso não te obriga a contribuir para lugares que não estão investindo no reino de Deus, que estão desperdiçando o dinheiro do Senhor em coisas que não são da vontade de Deus. Só se você me achar na Bíblia, onde Deus vai falar para você gastar 5.000 reais ou 5.000 euros, seja o que for, ou dólares, em comprando o melhor sistema de som para a igreja. Não. Sendo que a tua igreja está passando fome, sendo que a tua igreja precisa de gente. Gente, nós temos pessoas em partes do mundo que não têm. São irmãos nossos em Cristo que não têm o que comer. Enfim, eu tenho meio minuto. O que Deus gosta é que a gente tenha uma intenção de glorificar o nome dele através daquilo que a gente faz, mostra a nossa disposição em abençoar os outros. Ele gosta de quem dá com alegria, ele gosta daqueles que fazem com amor. Em tempos de pandemia, a gente precisa amar o próximo e às vezes não vai sobrar para dar para a igreja, às vezes vai sobrar e sobrar mais ainda. Abençoe.
seja o que for, porque o dinheiro que Deus te deu pertence a Ele mesmo. E Ele faz com alegria. Tchau, gente. Deus abençoe.